Olá, iremos falar sobre a sintomatologia e o manejo de uma doença na parte aérea em Cordyline terminalis. Cordyline terminalis é uma planta ornamental bastante utilizada no paisagismo e é conhecida popularmente como dracena vermelha, dracena vinho, coqueiro de Vênus, entre outros. Mas antes de darmos continuidade ao vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal. Muito bem, então se você já fez isso, vamos lá comigo, dá uma olhadinha na sintomatologia dessa doença em Cordyline terminalis. Então, estamos diante de exemplares de Cordyline terminalis, essa ornamental muito utilizada no paisagismo, conhecida popularmente como coqueiro de Vênus, ou dracena vinho ou dracena vermelho. Essas plantas estão no solo, mas poderia estar em vaso também. Ela está com a doença, que é a cercosporiose, causada pelo fungo Cercospora spp, que vocês observam essas manchas escuras, assemelhantes a uma queima, na realidade uma necrose, causada pelo fungo Cercospora spp. Observe que afeta tanto a parte superior como a parte inferior do limbo foliar. Vejam bem. Necrosando parte da folha. Ela forma também um halo amarelo bem sutil no contorno da lesão, se vocês observarem bem. Essa lesão tende a aumentar, necrosar e matar toda a folha. Essa doença ela afeta toda a planta, tanto a parte mais jovem, como também as folhas mais velhas. Veja bem aqui, a folha bastante necrosada. Essa necrose é causada por esse fungo. Ele mata as células, Vai matando as células, o tecido da planta e necrosando toda a folha. Tanto na parte axial como na parte abaxial da folha. E ela afeta toda a planta, desde a parte mais jovem da planta até as folhas mais basais, aqui como vocês podem observar mais aqui na parte de baixo da planta. Essa doença ela é disseminada pelo vento, por mudas contaminadas e hábitos humanos. Muitas vezes as pessoas vão em áreas com essa planta que estejam contaminadas e acabam os propágulos do fungo impregnando na roupa, no sapato e ela levando para áreas onde a doença não existe. Ela prejudica o desenvolvimento da planta, tornando-a imprópria para comercialização. E também, como a folha é muito explorada no mercado de buquês e ornamentação, uma vez afetada por essa doença, ela também perde o valor comercial, devido às manchas necróticas. Vamos agora falar sobre o manejo da cercosporiose em Cordyline terminalis. Olá pessoal, dando continuidade aqui, iremos falar sobre o manejo da cercosporiose em Cordyline terminalis. Pois bem, as primeiras 6 estratégias de manejo são mais estratégias preventivas, para você evitar que a doença venha afetar suas plantas ou atingir um local onde você esteja cultivando ou cuidando dessas plantas ornamentais. Então, a primeira delas é a aquisição de mudas sadias. É essencial, se você vai comprar mudas, digamos, para compor um projeto paisagístico que você está fazendo, é muito importante você adquirir mudas de qualidade. Então, ou se você vai adquirir plantas para seu uso mesmo na sua casa, é importante você ter plantas, trazer plantas, comprar plantas que não estejam doentes. E como a gente faz isso? Como nós sabemos disso? A gente faz a inspeção, inspecionar com detalhes, em detalhes, essas plantas que você está adquirindo, observando principalmente as folhas, as bordas das folhas, se não tem necrose, observando também a planta como um todo, se ela não é raquítica, se ela não está com amarelecimento, o tamanho dela em relação a outras plantas. Então, são características que nos dão um alerta em que aquela planta não está saudável. Então, não é uma planta que a gente vai querer para o nosso projeto ou para utilizar na nossa casa, não é isso? A segunda estratégia é preparar bem o substrato onde você vai colocar essa planta. Se você vai utilizar essa planta em uma área externa, em um jardim, em um projeto, é muito importante que seja feita uma análise prévia desse solo, para a partir da recomendação
da análise, você fazer uma adubação. Ou se for utilizar essa planta em um vaso, então é muito importante que esse vaso, aliás, que o substrato tenha uma adubação equilibrada. E importante também, o tamanho do vaso, né? A escolha pelo tamanho do vaso, ele é muito importante quando você vai cultivar essas plantas nesse formato. E a terceira, né, que acaba dependendo da segunda, já se sabe que a deficiência de nitrogênio e a deficiência de potássio favorece muito a cercosporiose. Então, mais um motivo para a gente ficar muito atento à questão da adubação do substrato onde essa planta será cultivada. A quarta estratégia é ficar sempre atento à drenagem do local, né? Então, se você vai cultivar a planta no vaso, deve seguir todo aquele protocolo, né, de como você fazer uma boa drenagem em vaso, que tem aí em tudo que é local, está especificado. E se o cultivo da planta for no solo, for no chão, na área externa, também deve ter cuidado com a drenagem. Porque se não houver uma drenagem adequada, o excesso de água vai acarretar um atrofiamento na planta e ela vai se tornar suscetível a ataque de qualquer doença, inclusive da cercosporiose. A quinta estratégia é a irrigação, né? A irrigação a gente sabe que é muito útil, que é muito importante, né? Mas também ela pode ser prejudicial. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a irrigação, de preferência que seja irrigação por gotejamento, ou por sulco, ou no máximo por microaspersão. Por quê? A gente deve evitar de molhar a parte aérea da planta, né? Principalmente as folhas. Por que isso? Porque a maioria dos fungos eles são beneficiados, cercospora não é diferente, pela película de água que se forma na superfície da folha. Imagine que essa minha mão aqui seja uma folha. Quando você irriga, forma uma película, molha a folha, né, a parte aérea, forma uma película de água. Essa película de água, se tiver esporos aqui que você não vai ver, que eles são microscópicos, eles vão absorver essa água, vão germinar e vão penetrar. Bactérias da mesma forma, elas vão penetrar através das aberturas naturais. E a película de água vai favorecer isso. Então, precisamos ficar muito atento para a gente evitar de molhar a parte aérea dessas plantas. A sexta estratégia, lembre-se que Cordyline terminalis é uma planta de sol pleno, mas ela se adequa bem também à meia sombra. Então, esse cuidado ele deve existir na hora que você for montar, né, o seu projeto paisagístico. Muito importante fazer o mapeamento do sol, né, para você saber onde o sol vai estar ali ocupando durante todo o dia, para você escolher, né, optar pelo melhor local para colocar a sua plantinha. Muito bem, essas três estratégias que eu acabei de comentar com vocês aqui são estratégias mais preventivas, né? Que eu diria assim, é o nosso dever de casa, que todos nós devemos fazer quando vamos trabalhar com plantas. A sétima estratégia, a gente já vai partir realmente para a parte de controle. E isso significa o quê? Que a gente deve fazer o monitoramento constante das nossas plantas, né? Se você é um produtor de mudas, você deve monitorar constantemente a sua área de produção ali, se não há presença de manchas e necrose. Se você tem uma planta na sua casa, no seu jardim, né? Se você faz manutenção de jardim, sempre faça esse monitoramento. Ao sinal da primeira mancha, a primeira necrose na folha, já desconfie, né? E tente solucionar, saber que fungo está causando aquela necrose, se é realmente um fungo, né? E se for cercospora, nós partimos para a oitava medida, que seria o quê? A planta você observou, detectou que tem determinadas plantas que estão com a necrose na folha, observe essa necrose. Se essa queima, né, que muitos chamam de queima, se essa queima na folha, ela não ultrapassar 40% do limbo foliar, você não precisa eliminar a folha toda. Elimina só a parte necrosada ali com a tesoura. Lembrando que essa tesoura ela deve ser mergulhada numa água, contendo água sanitária, né, a 2%, para você fazer esse corte. E esse corte você faz ele fazendo assim uma pequena margem da área queimada para a área verde, 2 a 3 centímetros. Okay? Agora, se a folha que você encontrou naquela planta, ela estiver com mais de 40% necrosado, né, com aquela mancha,
aí sim, você tem que eliminar a folha por completo. Aí você vai na base do pecíolo, lá pertinho da haste da planta, você corta lá a base do pecíolo. Elimina a folha por completo, tá? Nessa situação. Lembrando que, nas duas situações, esse resto de cultura, ele não deve ser deixado no jardim. De preferência, ele deve ser queimado, ok? Muito bem, então a nossa próxima, a nona e última estratégia é, se você fez o dever de casa bem direitinho, né, fez tudo como manda o figurino, digamos assim, e mesmo assim a doença está ocorrendo, a doença ela está progredindo na sua área de produção de mudas, ou mesmo na sua casa, aí existe a recomendação de um produto químico, né? Seria o uso de um fungicida. Lembrando que, se você tomar essa decisão, se for necessário utilizar realmente o produto químico, é muito importante você pedir a orientação de um engenheiro agrônomo. Por quê? Porque você vai estar lidando com um produto que pode ser tóxico. Ele pode ser tóxico a nós humanos, pode ser tóxico aos animais e pode ser tóxico também ao ambiente. Então ele precisa ser utilizado de forma adequada, na quantidade adequada e no tempo adequado. Muito bem, e mesmo assim, antes de você utilizar o produto químico, né, com a orientação do engenheiro agrônomo, é necessário verificar no site do mapa, do Agrofit, se esses produtos, se há no site do mapa produtos químicos registrados para o controle dessa doença nessa cultura, né? No caso aqui de Cordyline terminalis, cercosporiose, há registro de 4 princípios ativos para o controle da cercosporiose em plantas ornamentais. Não tem especificamente a Cordyline, mas está em plantas ornamentais. Então, engloba aí Cordyline, ok? Existem 4 princípios ativos, que são eles, a anilida, o triazol, carboxamida e estroberulina. Lembrando que são princípios ativos. Então, no mercado, a gente pode encontrar aí diversos nomes comerciais e esses nomes comerciais contendo o princípio ativo. Então, é bom ficar atento a isso. Outro detalhe importante também é que, muitas vezes, a nível comercial, existem produtos, né, com esses princípios ativos para serem utilizados em áreas de produção de mudas, como existem produtos também com esses princípios ativos que podem ser utilizados ou que são recomendados mais para a área de jardinagem, de paisagismo. Aí a orientação do engenheiro agrônomo vai te levar a essa decisão, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você, por acaso, esqueceu de dar o like lá, se inscrever no canal, então agora você tem a oportunidade. E qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo ou fazer algum comentário que a gente tenta resolver a sua situação.